O mundo ainda era jovem. As colinas recém-formadas guardavam o calor do sopro criador. As águas corriam frescas pelos vales, refletindo os últimos vestígios da luz primordial. No horizonte, os céus pintavam-se de tons suaves, como se o pincel divino ainda tocasse a tela da criação. O Éden já havia sido fechado, mas sua memória pairava sobre a terra como um eco distante. Um sussurro lembrando a humanidade do paraíso perdido. Foi nesse cenário que Enoque nasceu. Seu nascimento, registrado de forma breve na Bíblia, oculta uma profundidade espiritual que ecoa por gerações. Filho de Jared, neto de Mahalalel, Enoque vinha de uma linhagem marcada por homens que preservavam, ainda que com dificuldade, uma chama de devoção ao Criador. A Bíblia o posiciona na 7ª geração após Adão, um número que, na linguagem das Escrituras, carrega consigo o simbolismo da perfeição e da completude. Mas o mundo ao redor de Enoque estava longe de ser perfeito. A sombra da queda havia se aprofundado. O sangue de Abel ainda clamava da terra. A semente da rebelião, plantada por Caim, havia dado frutos amargos. Cidades começaram a surgir sob o domínio dos descendentes de Caim, marcadas por orgulho, violência e uma busca incessante por poder. O nome de Deus, que antes era invocado com reverência, agora era distorcido, usado em cânticos pagãos, invocado em rituais de idolatria. Enoque nasceu em um mundo dividido entre a memória do Éden e a realidade da decadência. Um mundo onde os homens viviam longamente, mas também profundamente afastados de Deus. Desde seus primeiros dias, Enoque parecia carregar algo incomum. Enquanto outras crianças brincavam entre as pedras e os riachos, ele passava longos momentos em silêncio, observando os céus. Sua mãe, intrigada, muitas vezes o encontrava sentado sob as árvores, olhando fixamente as nuvens, como se procurasse decifrar mensagens invisíveis. Seus olhos, ainda infantis, brilhavam com uma curiosidade diferente, uma busca que transcendia as coisas visíveis. É apenas imaginação, diziam os mais velhos. Mas Jared, seu pai, via além. Havia algo naquele menino. Algo que escapava à explicação. Ao crescer, Enoque demonstrou um senso profundo de reverência. As palavras dos anciãos, as histórias contadas sobre os primeiros dias da criação, as memórias transmitidas sobre Adão e Eva, tudo era guardado com zelo em sua mente jovem. Ele fazia perguntas que poucos ousavam fazer. Perguntava sobre a voz que caminhava no jardim, sobre o fruto proibido, sobre o significado da promessa de um Redentor. E à medida que os anos passavam, essa busca apenas se intensificava. O mundo à sua volta, no entanto, parecia correr em outra direção. Os descendentes de Caim celebravam a construção de cidades fortificadas, desenvolviam ferramentas de metalurgia, criavam músicas, mas também cultivavam a violência, a vaidade e a soberba. Cada geração se afastava mais da simplicidade do Deus Criador, inventando seus próprios deuses, esculpindo ídolos, erguendo altares a entidades que apenas refletiam seus desejos mais sombrios. Mas Enoque não se deixou atrair. Ele caminhava por trilhas solitárias, longe das multidões, buscando algo que os olhos não podiam ver. À noite, sentava-se sob as estrelas e falava. Ninguém sabia exatamente com quem, mas aqueles que se aproximavam ouviam murmúrios, orações, súplicas. Era como se ele conversasse com o próprio céu. Aos 65 anos, sua vida tomou um novo rumo. Foi quando nasceu Matusalém, seu filho. Segurar Matusalém nos braços foi mais que um gesto de paternidade. Foi um chamado, um lembrete, uma missão. Dizem que ao olhar nos olhos do recém-nascido, Enoque viu algo, uma visão, um pressentimento, uma mensagem velada do céu. Quando ele morrer, virá o juízo.
Esse era o significado atribuído ao nome de Matusalém por muitos estudiosos. Enoque sabia, de alguma forma misteriosa, que o nascimento de seu filho marcava o início de uma contagem regressiva. A partir daquele momento, algo mudou. A Bíblia registra: e depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Gênesis 5:22. Não que Enoque não buscasse a Deus antes, mas agora ele passou a andar com Deus. Uma expressão profunda, um convite a um relacionamento diferente. Não apenas saber de Deus ou falar sobre Deus, mas caminhar com Ele, compartilhar cada passo, respirar sob sua presença, mover-se sob sua direção, andar com Deus, no meio de uma geração corrompida. O nascimento de Matusalém foi o marco que impulsionou Enoque a uma intimidade ainda mais intensa com o Criador. Ele sabia que os dias eram maus, que a humanidade caminhava para um ponto de não retorno, mas ele também sabia que havia um Deus disposto a revelar seus planos aos que o buscavam com sinceridade. E assim, Enoque começou a profetizar. Não há muitos registros sobre as palavras exatas de Enoque, exceto uma citação preservada na carta de Judas. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Judas 1:14-15. Ele alertava sua geração. Falava sobre um Deus santo, justo, que não toleraria para sempre a rebeldia humana. Chamava ao arrependimento, anunciava um dia de juízo. Mas muitos zombavam. Para os homens de sua época, Enoque era apenas um velho místico, um andarilho que falava com o vento, um pregador excêntrico. Poucos ouviam, menos ainda levavam a sério, mas Deus via, Deus conhecia o coração de Enoque. Deus caminhava com ele, e dia após dia, passo após passo, aquela comunhão crescia. As Escrituras nos deixam apenas uma frase sobre o desfecho da vida de Enoque. Andou Enoque com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Uma frase curta, mas que ecoa como um trovão na história da redenção. Enoque foi arrebatado, não provou a morte, não desceu à sepultura. Deus o tomou para si, um testemunho vivo de que é possível caminhar tão perto de Deus que a própria morte perde o direito de tocar. Pais contavam sua história aos filhos. Anciãos repetiam seu nome à beira das fogueiras. As gerações seguintes olhavam para as estrelas e imaginavam onde estaria Enoque. Ele se tornou um símbolo, uma prova, um convite, porque o Deus que caminhou com Enoque ainda convida homens e mulheres a andarem com ele. E assim começa a jornada de um homem que, sem templos, sem exércitos, sem glórias humanas, escreveu seu nome na eternidade por meio de uma vida de comunhão verdadeira com o Criador. Se você chegou até aqui, eu te convido a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal Conhecendo a Palavra e descubra como cada história da Bíblia pode transformar a sua vida, um capítulo por vez. Curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e junte-se a nós nesta caminhada pela Palavra de Deus. O mundo que cercava Enoque era um campo de contraste. Havia beleza, sim, havia, mas era uma beleza ferida, manchada, marcada pelas cicatrizes da rebelião. A natureza ainda preservava vestígios da glória original, mas o coração humano já não pulsava em sintonia com o Criador. O Éden estava perdido. A espada flamejante dos querubins ainda guardava a entrada, lembrando diariamente à humanidade que algo precioso havia sido quebrado. As gerações que vieram depois de Adão e Eva carregavam um fardo, o fardo da queda, o fardo da separação. Ainda assim, os filhos de Deus e os filhos dos homens caminhavam lado a lado, por um tempo. Mas o abismo entre eles crescia, alimentado pela corrupção que se espalhava como uma mancha invisível. Os descendentes de Caim, em particular, haviam
se afastado completamente do Senhor. Eles edificaram cidades, fundaram famílias, criaram instrumentos musicais, trabalharam com bronze e ferro. As mãos que antes serviam ao solo, agora serviam à ambição. As canções que antes celebravam a bondade do Criador, agora exaltavam os feitos dos homens. As Escrituras narram que Lameque, descendente de Caim, vangloriava-se de sua violência. Matei um homem por me ferir e um rapaz por me machucar, disse ele, celebrando o próprio derramamento de sangue como um troféu. Era essa a mentalidade que crescia. A força acima da justiça, o poder acima da piedade. Enoque, filho de Dundes, Jared, olhava tudo isso com tristeza. Ele via as tendas de Caim, tendas ricas, cheias de música, cheias de ouro, mas também cheias de vaidade, ódio e orgulho. Ele via os altares erguidos aos falsos deuses. Via os homens competindo para provar quem era mais poderoso, mais cruel, mais capaz de impor sua vontade, e ele chorava. Porque dentro de si, Enoque carregava a lembrança da verdadeira voz. A lembrança transmitida por seu pai, por seu avô e por aqueles que ainda guardavam a tradição oral da criação. Eles contavam sobre Adão e Eva, contavam sobre o sopro da vida, contavam sobre o jardim perdido, contavam sobre um Deus que ainda caminhava entre os homens, embora oculto, embora distante, esperando por aqueles que ainda o buscavam. Mas poucos queriam buscar. As cidades cresciam, as tribos guerreavam, a maldade se espalhava. O coração dos homens se endurecia. Era como se a humanidade, embriagada com seus próprios feitos, esquecesse que havia um Deus no céu e que ele era santo. Foi nesse mundo, nesse cenário de crescente escuridão, que Enoque decidiu andar com Deus. Não foi uma decisão fácil. Não foi uma escolha popular. Não foi um caminho seguro. Porque andar com Deus significava andar contra o mundo. Enoque recusou os banquetes, recusou os convites para as festas nas tendas de Caim, recusou os jogos, as apostas, as celebrações, onde a violência era aplaudida. Ele era visto como estranho, como alguém fora da realidade, alguém que falava sobre coisas que ninguém mais queria ouvir. Por que você ainda acredita nesse Deus invisível, Enoque? Perguntavam. Mas ele não respondia com palavras vazias, ele respondia com a própria vida. Enoque andava. Ele andava pelas montanhas, andava pelos campos, andava sob as estrelas, andava em oração, em meditação, em adoração, e a cada passo Deus andava com ele. Era um relacionamento misterioso, profundo, intenso. Não um relacionamento baseado em rituais vazios ou cerimônias públicas, mas em comunhão íntima. Deus falava com Enoque, e Enoque ouvia. O Senhor o levava a enxergar além. Enoque via os sinais no céu, via os ventos mudando, via os ciclos da terra. E em meio a tudo isso, ouvia a voz suave de um Deus que ainda buscava homens dispostos a ouvi-lo. Arrependam-se. Essa era a mensagem de Enoque. Ele não gritava como um louco, não ameaçava com ódio, mas suas palavras tinham peso, tinha autoridade, tinha verdade. Alguns zombavam, outros ignoravam, mas havia quem ouvisse e temesse. Aos poucos, um pequeno remanescente começou a nascer. Homens e mulheres simples, cansados da violência, das mentiras, da idolatria, aproximavam-se de Enoque para ouvir. Queriam saber mais, queriam entender, queriam aprender como também andar com Deus. Mas o mundo seguia seu caminho. A corrupção aumentava, a violência crescia, as famílias brigavam, as tribos guerreavam. E Deus via. Enoque sabia que um juízo viria. Sabia que a paciência divina não duraria para sempre. Foi por isso que, além de andar com Deus, Enoque também se tornou profeta. A Bíblia, na carta de Judas, nos revela suas palavras. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Judas 1,14.
Ele profetizou, anunciou que Deus viria com seus santos anjos para julgar os ímpios, que os dias de impunidade estavam contados, que o céu observava, que as palavras insolentes dos ímpios não ficariam sem resposta. Era uma mensagem dura, mas também uma mensagem de misericórdia, porque enquanto o juízo não vinha, havia tempo de arrependimento. E Enoque, com sua vida, sua voz, seu exemplo, era um convite vivo, um convite à santidade, um convite à reconciliação, um convite ao retorno ao Deus Criador. O mundo não queria ouvir, mas Deus continuava falando, e Enoque continuava andando, e a cada passo o céu se aproximava. A cada oração, o véu entre o visível e o invisível se tornava mais fino. A cada suspiro, o coração de Enoque batia mais forte na direção da eternidade, porque aquele que anda com Deus descobre que a jornada não termina aqui. Desde jovem, Enoque carregava uma inquietação rara. Enquanto os meninos de sua idade corriam pelos campos, construíam armas de madeira, competiam em jogos rústicos, Enoque se sentava à sombra das figueiras, olhando para o céu com olhos fixos. Havia uma luz em seu olhar, uma intensidade que os mais velhos notavam com um misto de admiração e estranhamento. Ele vê o que nós não vemos, dizia sua mãe em voz baixa, certa noite, enquanto o observava sozinho sob as estrelas. Seu pai, Jared, apenas assentia. Ele sabia que havia algo diferente naquele filho. Enoque não era alheio às dores do mundo. Ele ouvia os relatos das brigas entre os clãs. Ouviu sobre os descendentes de Caim que se orgulhavam da violência, que esculpiam ídolos de pedra e madeira, que erguiam cidades em desafio ao Criador. Ele ouvia as canções que celebravam os feitos dos homens, mas percebia nelas uma tristeza escondida. Enquanto crescia, via os homens disputarem poder, riqueza e influência. Viu como a sede por domínio levava irmãos a guerrear contra irmãos, primos a desonrar primos, famílias a destruir famílias. Mas em seu coração havia um anseio maior. Ele queria ouvir a voz de Deus, não a voz das tradições, não os ecos das histórias contadas ao redor da fogueira. Ele queria o som original, o sussurro que falava com Adão no frescor do dia, antes da queda. Queria o toque invisível que moldou o barro e soprou vida na humanidade. E por isso, buscava. Buscava no silêncio. Buscava no som das águas correndo pelos riachos. Buscava no canto dos pássaros. Buscava nas nuvens que deslizavam sobre as colinas. Buscava em cada folha que dançava ao vento. E aos poucos começou a ouvir. Não uma voz audível, não um trovão que partisse os céus, mas um chamado interior, um sentimento suave, mas irresistível. Uma presença que envolvia sua alma como um manto invisível. Era como se Deus estivesse dizendo: vem, caminha comigo. E Enoque respondeu. Ele começou a separar momentos para a oração, momentos para a contemplação, momentos para meditar no Criador. Enquanto os outros homens planejavam estratégias de guerra, calculavam ganhos comerciais, esculpiam estatuetas de deuses falsos, Enoque esculpia silêncio no coração. Ele limpava a alma das distrações, fechava os olhos para o mundo, para abrir os olhos da fé, e quanto mais buscava, mais percebia. Quanto mais ouvia, mais desejava ouvir. Quanto mais sentia, mais queria sentir. Era como se cada passo dado em direção a Deus revelasse um universo novo. Certa vez, ao subir uma colina ao entardecer, Enoque sentiu algo extraordinário. O céu estava tingido de dourado, as nuvens eram pinceladas de fogo e púrpura. O vento soprava suave, trazendo o perfume das flores silvestres. Ele se ajoelhou, não porque alguém mandou, não porque era uma obrigação, mas porque a presença era tão forte que as pernas não conseguiam sustentar o peso da glória,
E ali, prostrado no chão, Enoque chorou, não por tristeza, mas por encanto, por temor santo, por um amor profundo que palavras não podiam descrever. Ó Deus dos meus pais, murmurou, eu sou apenas pó, mas o meu coração anseia por ti. Não quero riquezas, não quero fama, não quero glórias humanas, só quero andar contigo. E naquele momento algo mudou. A Bíblia nos diz que depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Gênesis 5:22. Mas esse andar não começou de repente. Foi uma jornada construída em pequenos passos, uma série de escolhas diárias, uma entrega progressiva. O nascimento de Matusalém foi um marco, um lembrete de que o tempo estava passando, um sinal de que os dias do juízo estavam se aproximando. Mas o desejo de Enoque já ardia há muito, e ao olhar para seu filho recém-nascido, ele fez um voto silencioso. Enquanto eu viver, serei um homem que busca o rosto de Deus. Enquanto eu respirar, ensinarei este menino a temer o Senhor. Enquanto houver tempo, falarei ao mundo que o Criador ainda chama os homens ao arrependimento. E assim, Enoque começou a profetizar. Ele ia às vilas, às tendas, às cidades vizinhas. Falava sobre o Deus verdadeiro, advertia sobre o juízo que viria. Chamava os homens ao arrependimento. Alguns o ouviam com atenção, outros zombavam. Mas ninguém conseguia ignorá-lo, porque havia uma autoridade em suas palavras. Havia uma luz no seu olhar. Havia um peso invisível em sua presença. Alguns diziam, ele é louco. Outros diziam, ele é um mensageiro. Mas todos sabiam, ele era diferente. E quanto mais Enoque andava com Deus, mais o mundo parecia desvanecer aos seus olhos. Mais os valores terrenos perdiam o brilho. Mais os aplausos humanos soavam vazios. Ele vivia entre dois mundos, pisava na terra. Mas o coração já morava no céu, e assim o jovem Enoque se tornou um homem que buscava o céu. Não com foguetes, não com torres, não com escadas humanas, mas com um coração entregue. E Deus via, e Deus se agradava, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E Enoque tinha uma fé viva, uma fé que transformava cada passo em um altar, cada respiração em uma oração, cada gesto em um ato de adoração. O jovem que buscava o céu não buscava uma fuga da terra, buscava uma vida que refletisse o céu na terra. E a cada dia, a presença de Deus se tornava mais real, mais próxima, mais intensa, até que chegou o dia em que o véu entre o céu e a terra se tornou tão fino, tão transparente, que Deus simplesmente o levou. Mas essa parte maravilhosa, é uma história para os próximos capítulos. Os anos passaram. O menino que olhava para o céu se tornou um homem. O jovem contemplativo se transformou em um profeta silencioso. Mas, dentro de Enoque, algo continuava crescendo. Uma sede que o mundo não podia saciar. Ele já havia ouvido sobre Deus. Já havia aprendido as histórias da criação, da queda, da promessa de redenção. Mas ouvir não bastava. Saber não bastava. Ele queria mais. Mais do que palavras, mais do que doutrina, mais do que tradições. Ele queria Deus. E foi nesse anseio profundo que ele decidiu. A Bíblia diz, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Gênesis 5:22. Mas o que significa andar com Deus? Não era apenas seguir mandamentos. Não era apenas evitar o mal. Não era apenas praticar boas ações. Andar com Deus era compartilhar o caminho, era caminhar lado a lado, era permitir que Deus guiasse cada passo, cada decisão, cada pensamento. Enoque decidiu que Deus não seria um convidado em sua vida. Deus seria o Senhor de sua vida, o companheiro constante, o fiel amigo, o pai amoroso. E essa decisão mudou tudo.
Desde aquele dia, cada passo de Enoque era um passo com Deus. Ele já não caminhava sozinho pelas colinas, já não orava ao vento, já não contemplava o céu como quem espera um sinal distante. Agora, ele caminhava em comunhão. A presença de Deus era real, era viva, era palpável. Não que ele tenha deixado de enfrentar desafios, não que ele tenha se tornado perfeito da noite para o dia. Não que as tentações tenham desaparecido, mas a diferença estava no companheiro de jornada. Enquanto os outros homens confiavam em suas próprias forças, Enoque confiava na voz que o guiava. Enquanto os outros homens buscavam reconhecimento humano, Enoque buscava o sorriso de Deus, e o mundo notava. Alguns se afastavam, achando-o estranho. Outros se aproximavam, intrigados por sua paz. Mas ninguém permanecia indiferente à sua presença, porque o brilho do céu havia tocado a terra, e quanto mais Enoque andava com Deus, mais sua vida refletia a santidade, mais sua alma exalava pureza, mais suas palavras traziam autoridade. Ele se tornou um farol em meio à escuridão. Mas essa luz não era dele, era o reflexo da luz divina. E assim, dia após dia, Enoque caminhava pelas planícies, pelos montes, pelos vales, pelas trilhas ocultas da alma, e com cada passo o céu se aproximava. Aqueles que o viam de longe não entendiam, mas os que ousavam caminhar ao seu lado sentiam uma paz inexplicável, sentiam uma presença invisível, sentiam um convite silencioso. Era como se Deus dissesse através da vida de Enoque: venham, eu ainda estou aqui, eu ainda ando com os homens. E talvez seja esse o maior milagre da história de Enoque. Ele provou ao mundo que Deus não havia abandonado a humanidade. Ele provou que mesmo num mundo corrompido, ainda era possível andar com Deus. E essa mensagem ecoa até hoje. Ecoa entre os vales da história, ecoa entre os corredores da alma humana, ecoa entre aqueles que, como Enoque, anseiam por mais do que religião, mais do que ritos, mais do que dogmas, anseiam por Deus. E eu te pergunto, você também anseia? Você deseja andar com Deus? Mesmo quando o mundo vai na direção contrária, você tem sede de uma comunhão real, viva, íntima, transformadora? Se a resposta é sim, eu quero te convidar agora a dar o primeiro passo. Escreva aqui nos comentários: eu quero dar o primeiro passo, porque andar com Deus começa com uma decisão simples, mas poderosa, uma decisão que muda tudo. E se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal Conhecendo a Palavra. Junte-se a nós nessa jornada pela Bíblia, pela fé, pela verdade. Curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e vamos juntos caminhar lado a lado com Deus, um capítulo por vez. O nascimento de Matusalém marcou mais do que uma nova fase na vida de Enoque. Foi o início de uma missão sagrada. Ao segurar o filho nos braços pela primeira vez, Enoque sentiu o peso e a doçura da responsabilidade. Aquele pequeno ser, envolto em fragilidade, não era apenas carne de sua carne, sangue de seu sangue. Era uma promessa viva. E dentro do nome de Matusalém havia um segredo, um aviso velado. Quando ele morrer, virá o juízo. Enoque sabia. De alguma forma misteriosa, Deus havia revelado a ele que a vida de seu filho seria uma contagem regressiva divina, que enquanto Matusalém respirasse, a paciência de Deus se estenderia. Mas quando o último suspiro chegasse, a justiça desceria sobre a terra. Esse conhecimento não o paralisou. Ao contrário, Enoque se tornou um pai que educava com os olhos no céu. Ele ensinava Matusalém a temer o Senhor, não com medo irracional, mas com reverência profunda, não com dogmas frios, mas com exemplo vivo. Enoque não era um pregador de púlpito, era um pregador de passos. Cada gesto seu ensinava,
Cada escolha apontava para o alto. Cada silêncio carregava significado. Ele falava de Deus ao ensinar Matusalém a caçar. Falava de Deus ao mostrar as estrelas no céu noturno. Falava de Deus ao contar as histórias da criação, da queda, da promessa do Redentor. E, ao mesmo tempo, profetizava. Enoque ia às vilas vizinhas, atravessava montes, sentava-se nas praças das tendas. E ali falava. Falava do Deus vivo, do Criador, que ainda observava a humanidade, do juiz que um dia viria para julgar os ímpios, do Senhor que chamava os homens ao arrependimento. Suas palavras não eram inflamadas por ódio, não vinham carregadas de raiva, mas de tristeza santa, porque Enoque via a decadência, via a violência, via a idolatria que crescia como erva, daninha nos corações. Ele via os descendentes de Caim construindo cidades, erguendo altares a deuses falsos, celebrando o poder humano. Via homens se afastando mais e mais da voz de Deus, e isso doía, mas ele continuava, pregava, advertia, chamava. Alguns zombavam, outros se calavam, tocados. Poucos ouviam, mas Deus ouvia, porque Enoque não pregava para multidões. Ele pregava para o céu. Seu ministério não era medido por números, por aplausos, por popularidade. Era medido por fidelidade. Ele sabia, Deus o havia chamado para ser um profeta. E mesmo que o mundo não escutasse, ele obedeceria. Dia após dia, Enoque dividia sua vida entre dois chamados: ser pai, ser profeta. E de alguma forma misteriosa, esses dois papéis se entrelaçavam, porque ensinar Matusalém era profetizar para o futuro, porque profetizar ao povo era ser pai de uma geração perdida. Ele amava seu filho, mas também amava aqueles que zombavam dele, amava os rebeldes, amava os ignorantes, porque o coração de Enoque batia no ritmo do coração de Deus. E Deus continuava a falar com ele, mostrava visões, revelava segredos, compartilhava planos. Enoque viu o que poucos viram, viu os céus abertos, viu os anjos em ação, viu o trono de Deus em glória, viu os dias sombrios que viriam. E, mesmo carregando tal peso, ele continuava andando com Deus, porque andar com Deus não o isolava da dor do mundo. Pelo contrário, ampliava sua sensibilidade, aumentava sua compaixão, aprofundava sua intercessão. E assim, entre as lágrimas e as profecias, entre os silêncios e os alertas, Enoque seguia sua jornada. Um pai, um profeta, um homem que caminhava entre o céu e a terra, e todos que o viam sabiam. Havia algo nele que não era deste mundo, porque o céu já estava muito perto, e a cada passo, o véu entre o visível e o invisível ficava mais fino. À medida que os anos passavam, a comunhão de Enoque com Deus se tornava mais intensa. Não era mais apenas um caminhar externo. Não era mais apenas uma jornada pelas colinas ou trilhas desertas. Agora, o caminhar era interior. Era uma imersão cada vez mais profunda no coração de Deus. E com essa intimidade vieram as visões. Visões que ultrapassavam os limites do tempo. Visões que atravessavam os portais da eternidade. Visões que revelavam os segredos escondidos desde a fundação do mundo. Numa madrugada, enquanto orava sob o céu estrelado, Enoque foi arrebatado em espírito. Ele viu os anjos de Deus, multidões de seres celestiais, vestidos de glória, resplandecendo luz, proclamando louvores ao Criador, e no centro de tudo, um trono, alto, sublime, cercado de fogo e esplendor. Dele saíam relâmpagos e vozes. Ao redor, miríades de anjos prostrados, cobrindo o rosto e os pés em reverência santa. Enoque caiu com o rosto em terra. O peso da glória era inimaginável, mas uma mão o tocou, e uma voz suave disse: Levanta-te, filho de Adão, eu te mostrarei o que está por vir.
Então os céus se abriram ainda mais. Enoque viu os segredos das estrelas, viu os portais do vento, viu as câmaras das águas, viu os ciclos do sol e da lua, viu a ordem invisível que sustentava os céus e a terra, mas também viu juízo. Viu os anjos caídos, os vigilantes rebeldes que haviam deixado sua morada original. Viu a corrupção que eles espalhavam entre os homens. Viu os nefilins, gigantes violentos, frutos da união profana entre os caídos e as filhas dos homens. Viu a violência crescendo como um câncer na humanidade e ouviu a sentença: o Senhor virá entre miríades de santos para executar juízo contra toda a impiedade. A mesma profecia que Judas, séculos depois, ecoaria em sua carta. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Judas 1:14. Enoque viu o dilúvio. Viu as águas cobrindo os montes. Viu a arca flutuando sobre o abismo. Viu os gritos abafados sob as ondas. Viu a mão de Deus salvando Noé e sua família e reiniciando a história. Mas também viu além, viu o juízo final, viu os livros sendo abertos, viu os tronos erguidos, viu o Cordeiro em glória, viu as nações sendo reunidas diante do trono, viu os ímpios sendo condenados, viu os justos sendo acolhidos, e ao ver tudo isso, chorou. Chorou não de medo, mas de compaixão, porque entendeu o peso da santidade divina. Entendeu o abismo entre a justiça e o pecado. Entendeu o preço da rebelião humana. E, ao despertar da visão, sua alma estava em chamas. Ele sabia. Sabia que precisava advertir. Sabia que precisava falar. Mesmo que zombassem. Mesmo que desprezassem. Mesmo que não ouvissem, porque Deus havia mostrado. E quem vê não pode se calar. Enoque começou a pregar com mais intensidade. A voz suave tornou-se firme. As palavras doces tornaram-se cheias de autoridade. Ele falava do Deus Criador, do Deus Santo, do Deus Justo, do Deus que não se esquece. Ele falava da paciência divina, mas também falava do limite dessa paciência. Falava do juízo que viria. Falava da necessidade de arrependimento. Falava da misericórdia que ainda estendia a mão. Alguns riam, outros se iravam, poucos choravam, mas todos o ouviam, porque havia peso em sua voz, havia fogo em seus olhos, havia glória em sua presença. E no meio da corrupção, no meio da idolatria, no meio da violência, no meio da perversão, havia um homem andando com Deus, um homem que via o invisível, que ouvia o inaudível, que sentia o eterno. E esse homem não apenas viveu, esse homem testemunhou. Sua vida era uma profecia viva. Seu andar era uma pregação sem palavras. Sua existência era um altar ambulante. E todos que o viam sabiam que entre eles caminhava um amigo de Deus, alguém que pertencia mais ao céu do que à terra, alguém cuja alma já dançava ao ritmo da eternidade. E, a cada nova visão, o coração de Enoque se desprendia mais deste mundo, porque o céu o atraía. A cada revelação, a cada sussurro divino, a cada palavra do trono, Deus o puxava mais para perto. E Enoque dava mais um passo, até que chegaria o dia em que o último passo na terra seria o primeiro na eternidade. Mas essa cena gloriosa ainda estava por vir. E então chegou o dia. Ninguém sabia, nem os anjos revelaram, nem as estrelas anunciaram, nem o vento sussurrou. Foi um dia comum, ou pelo menos assim parecia. O sol se ergueu no horizonte como sempre. Os pássaros cantaram como sempre. Os rios correram como sempre. Mas no céu, algo diferente acontecia. As miríades de anjos se alinhavam em silêncio. As hostes celestiais preparavam uma trilha de glória. O trono de Deus resplandecia com uma luz mais intensa, porque aquele dia não seria como os outros.
A terra respirava sem saber que perderia um de seus homens mais justos. As montanhas observavam sem saber que testemunhariam um dos maiores mistérios da história. O céu esperava. Enoque levantou-se cedo, saiu da tenda como fazia todas as manhãs. Cumprimentou sua esposa com um sorriso sereno. Abraçou Matusalém com ternura e caminhou. Não carregava nada além de si mesmo, nem cajado, nem bolsa, nem provisões, apenas fé, apenas fome por Deus. E enquanto seus pés tocavam a terra, o coração já pisava na eternidade. Ele atravessou os campos dourados pelo sol nascente, subiu uma colina coberta de flores silvestres, parou sob uma grande figueira, o lugar onde tantas vezes havia orado, o lugar onde havia chorado, o lugar onde havia ouvido a voz suave, o lugar onde tantas vezes sentira a presença invisível. Mas, naquele dia, a presença se tornaria visível. Enoque olhou para o céu. Os olhos brilhavam com a pureza de uma criança e a sabedoria de um ancião. O vento soprou suave, como um último beijo da terra. Os pássaros silenciaram como se soubessem que algo sagrado acontecia. E então, uma luz que não era deste mundo, uma luz que perfurava o céu, uma luz que envolvia sem queimar. E dessa luz, uma voz que ele reconheceu. Imediatamente, a voz que havia chamado Adão no jardim, a voz que sussurrava nos ventos da madrugada, a voz que havia moldado o barro da criação. E a voz disse: Enoque, vem! Não havia medo, não havia hesitação, não havia dúvida, apenas amor, apenas confiança, apenas anseio. Enoque deu o último passo e naquele passo, a terra não o encontrou mais. A Bíblia diz: andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. As pessoas procuraram. Chamaram seu nome pelas colinas, buscaram por ele nos vales, vasculharam as cavernas, olharam sob as árvores, mas não havia mais rastros, porque Deus o havia tomado, não em morte, não em doença, não em tragédia, mas em glória. Um arrebatamento silencioso, um desaparecimento santo, um êxodo individual, não em carros de fogo, como seria com Elias, não em um redemoinho visível, mas em um encontro íntimo, de amigo para amigo. Deus levou Enoque para si, e assim, pela primeira vez desde o Éden, um homem atravessava o véu entre o tempo e a eternidade, sem passar pela morte. A notícia espalhou-se entre os povos. Uns diziam: ele foi levado pelos deuses. Outros murmuravam: ele desapareceu na floresta. Mas os justos sabiam que Deus havia honrado aquele que o havia honrado, que Deus havia recebido um filho fiel, que Deus havia mostrado ao mundo o destino reservado àqueles que andam com ele. E enquanto os homens contavam sua história, ao redor das fogueiras, enquanto os anciãos repetiam seu nome aos filhos e netos, enquanto os poetas compunham canções em sua memória, o céu celebrava. Porque um homem havia voltado para casa, e no trono o Senhor sorria, e dizia aos anjos: vejam, aqui está Enoque, aquele que andou comigo, até que o trouxe para mim. O tempo passou, gerações vieram e se foram. Reis ergueram tronos, impérios caíram, profetas se levantaram, nações desapareceram, mas o nome de Enoque permaneceu. Entre as páginas da Escritura, ele é citado em poucas linhas, mas cada linha carrega o peso da eternidade. Porque Enoque não construiu cidades, não liderou exércitos, não escreveu livros, não fundou nações. Ele fez algo muito mais profundo. Ele andou com Deus. E essa caminhada, silenciosa aos olhos do mundo, ecoou pelos séculos. Ecoou na mente dos profetas. Ecoou nos salmos cantados. Ecoou nas palavras de Jesus. Porque o que Enoque viveu
Era um vislumbre do que Deus sonhava para todos nós. O homem havia caído, havia sido expulso do Éden, havia perdido o acesso direto à presença do Criador. Mas Enoque provou que a comunhão ainda era possível, que Deus ainda andava com os homens, que o coração quebrantado, o espírito humilde, o anseio sincero, ainda encontravam resposta no trono de Deus. E o legado de Enoque não foi apenas o exemplo de sua vida, foi também o reflexo de seu destino, porque Deus mostrou através dele que a morte não é o fim para aqueles que andam com ele, que há um caminho que conduz direto à glória, que o céu não está tão longe quanto pensamos. A carta aos Hebreus diz: pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. Hebreus 11, 5. Esse testemunho, essa declaração, é o maior aplauso que alguém pode receber na vida. Enoque agradou a Deus. E eu te pergunto hoje, enquanto ouve essa história, você deseja agradar a Deus? Você anseia por uma comunhão verdadeira, viva, íntima, profunda com o Criador? Talvez você não seja um profeta, talvez nunca escreva um livro, talvez nunca suba a um púlpito, talvez nunca viaje pelo mundo. Mas, como Enoque, você pode andar com Deus. E andar com Deus não depende de títulos, não depende de diplomas, não depende de reconhecimento humano. Depende de um coração que busca, de passos diários na direção certa, de uma decisão firme de dizer não ao mundo e sim ao céu. E se essa história tocou seu coração, se essa história reacendeu em você a esperança de uma vida mais próxima de Deus, eu quero te convidar a dar um passo hoje. Inscreva-se agora no canal Conhecendo a Palavra. Aqui cada capítulo da Bíblia ganha vida. Aqui cada personagem bíblico se transforma em inspiração para sua jornada. Aqui você será desafiado, encorajado, fortalecido na fé. Não deixe para amanhã. Clique no botão de inscrição. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo, porque há muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Mas a mensagem dele não desapareceu. Ela ecoa, ela atravessa gerações, ela nos alcança hoje e nos convida: venha andar com Deus. Não importa onde você está, não importa o que já viveu, não importa quantas quedas já sofreu, o convite ainda está de pé. Deus ainda anda com os homens. Basta um passo, basta um sim e, como Enoque, você também pode descobrir que o caminho com Deus é o caminho da vida, que o andar com Deus é o maior de todos os destinos, que a eternidade começa agora.